Mano, o Lingard foi contratado pelo Corinthians e já falou como jogador do Timão. Vamos dar uma olhada. Fala, fiel, aqui Jesse Lingard. Vai Corinthians! First I seen the fans at the airport and you know, vai Corinthians, you know, there's a lot of passion I feel with the fans, which is amazing to see. The facilities here are amazing and the lads. Cara, e não tem como não ficar surpreendido com a torcida do Corinthians, né? Ele falando aí do pessoal já no aeroporto, recebendo ele. Realmente a torcida é diferenciada, né? You know, they welcome you with open arms. You know, the coach, the CEO have been really good to me. So, you know, first impressions, really happy, and I can't wait to get going. Yeah, it's a magical feeling. Obviously, I've only seen it online, but to actually be there was amazing. But you know, I can imagine with the fans, you know, it'll be crazy atmosphere. You know, crazy passion from the fans, and you know, we want to win every game for them. So much history, bro. You don't realize, bro. So many trophies, bro. Yeah. They also big, bro. Yeah. Bom, e vamos dar uma olhada no pessoal também falando dessa contratação. Você tem o Pedro Raul ganhando mais do que isso. Você tinha Romero, Thales Magno, né, ganhando mais. Enfim, hoje, para um reserva do Corinthians como é o Pedro Raul ganhar isso é a loucura, né? Não sei quem fechou esse tipo de contrato, mas de qualquer maneira é um valor bem aceitável para os padrões do Corinthians e do futebol brasileiro, é o que se pratica hoje para um atacante, enfim, ainda mais nesse contexto do Lingard. E aí, olhando também pela necessidade do Corinthians, você ter mais um jogador nesse setor é importante, né? A gente viu a falta que fez o Yuri Alberto aí. O Dorival contra o Novo Horizontino jogou com 5, 6 jogadores no meio campo, aí também foi o erro do Dorival, poderia ter colocado alguém para fazer companhia pro Memphis. Talvez se tivesse o Lingard, seria esse cara, entendeu? Então acho que faz sentido nas contas, mesmo porque chega de graça com esse salário que eu falei, e faz sentido também na necessidade do clube de buscar reforços, tá? Mas não é uma atração do nível, pô, trouxemos um craque que ganhou uma porrada de Champions League, Copa do Mundo, vem encerrar a carreira do Brasil, não é isso. Mas é no nível, pô, trouxemos um cara que jogou na Europa um tempão, jogou no United, jogou Copa do Mundo, nunca foi craque, mas assim, é um cara que pode trazer uma coisa diferente. Deixa eu ver esse maluco aí. Mas eu acho que pode ser um jogador útil, sim, para a realidade do futebol brasileiro. E assim, eu tô muito curioso para ver a adaptação dele. Eu acho que ter o Memphis ali vai ajudar, com certeza, no dia a dia. Tô muito curioso para ver a recepção do torcedor, como é que vai ser, se vai rolar ali uma conexão entre o Lingard e o torcedor do Corinthians. Nunca me pareceu um cara assim muito midiático. Tô muito curioso para ver como o marketing do Corinthians vai explorar, e parece que já começou, né? Definindo ali que ele vai usar a camisa 77, em alusão ao histórico título paulista de 1977, o fim da fila. Então, tô curioso. Eu acho que ele pode gerar, num primeiro momento, esse tipo de curiosidade. E acho que ele pode dar ao Dorival essas opções, né? Só reforçando. Jogar como um segundo atacante ou jogar como um meio atacante, caindo um pouquinho mais pro lado esquerdo, ajudando muito na pressão pós-perda. Cara, isso é importante, né? Ele faz mais de uma função dentro de campo. E aí é mais uma opção pro Dorival Júnior. Eu acredito que ele não vem para ser titular no primeiro momento, assim. Mas se ele conseguir apresentar um futebol que ele já apresentou na Europa, ele com certeza se torna titular do Corinthians. Não necessariamente como um ponta, mas pode ser que, estando bem fisicamente, dentro de uma necessidade do Dorival, ele também possa jogar por ali. Não dá pra normalizar o que tá acontecendo com o Corinthians. Nenhum time no mundo tem a força que tem o Corinthians. Há 1 ano e meio atrás, o Corinthians praticamente estava decretado a jogar uma segunda divisão. Aí veio o Memphis Depay. Lembra daquele jogo contra o Internacional? O clima que estava em Itaquera? E depois de tudo isso, o Corinthians conquistou 3 títulos e hoje anuncia mais um nome do futebol internacional. Com todo o marketing, com todo o mundo falando de tal contratação do Jesse Lingard. Então, onde a gente normalizou acontecer isso com um clube que ano passado passou por um dos momentos mais turbulentos de sua história, financeiramente totalmente quebrado, e ainda está quebrado. E mesmo assim, tem a força de fazer contratações como essas, como Memphis Depay, Jesse Lingard, jogadores internacionais conhecidos. Contratar com dinheiro, talvez dá. Agora, contratar sem dinheiro, contratar na fase que o Corinthians está,
Então, não dá para normalizar o que é o Esporte Clube Corinthians, Paulo. Essa contratação aí. Quem conhece bem o futebol do Lingard aí? Eu não conheço. Cara, eu vi ele jogando em algumas partidas aí, não era nada demais, chegou até a seleção inglesa, né? Já começou bem, hein? Já não é nada demais. Não é nada demais. Lá, não, a carreira dele não... Pô, foi titular da Inglaterra na Copa do Mundo. Ah, eu sei, 2018, né? mas nunca foi uma unanimidade lá na Inglaterra. E jogou na Coreia e virou rei na Coreia. Virou rei lá na Coreia, no futebol coreano. Vamos ver se no Brasil é a mesma coisa. Dele. Não, o que eu acho... Eu acho que Vamos é ver uma se vai- movimentação interessante, pensando, assim, até em internacionalização da marca Corinthians, né? Porque isso traz mais visibilidade ao Corinthians. Lá na Inglaterra. Como o Corinthians fez com a contratação do Memphis, é claro. O Memphis, tecnicamente, é melhor do que o Lingard. E ainda mais nesse momento, né? Em que o Lingard tá em um viés de baixa, tava jogando na Coreia do Sul. Mas eu entendo que, como o Memphis veio pra cá e chama muito a atenção da Holanda, né? E da Europa em geral, acho que esse é mais um movimento interessante no sentido de mostrar o Corinthians para o mundo. Se é um cara que veio a custo zero, com um salário ok, eu acho que, assim, a princípio é uma contratação interessante. Mas tem que tomar cuidado. O Corinthians fez isso com o Zizal. O que aconteceu? Ah, mas Veio o o chinês, Zizal comprou é o time diferente, inteiro. né? Ficou sem ninguém pro outro ano. Isso aqui me explica uma coisa, por que os rivais estão tratando a contratação de Jesse Lingard como uma piada, sendo que os números deles são maiores que vários jogadores que chegaram aqui como contratações gigantes. Bom, fazendo uma comparação rápida aqui, a gente já consegue notar uma grande diferença de jogador para jogador, né? Jesse Lingard em 401 jogos foram 90 gols e 59 assistências. E agora um detalhe extremamente importante, tá? A diferença de tudo isso aqui é que Jesse Lingard construiu seus números em cima de Manchester City, Liverpool, Arsenal, fez praticamente a sua carreira inteira na Premier League. E a gente tá falando de Premier League, tá? A gente não tá falando de qualquer campeonatinho fraco, não. Então Andrés Pereira, Lucas Paquetá, John Aras, Gerson, todos esses nomes têm algo em comum. Todos eles foram colocados como craques, contratações gigantescas para o futebol brasileiro. E sim, por incrível que pareça, Jesse Lingard, que tem números maiores que todos eles, Cara, na Europa, realmente, o Lingard se sobressaiu entre esses nomes, né? taxado como bagre e como uma contratação ruim do Corinthians. E rapaziada, é sempre assim, né, velho? Pelo amor de Deus. E outra coisa que é muito engraçada, só começou essa narrativa dele ser ruim quando ele tava vindo pro Corinthians. Porque quando ele tava indo lá pro Remo, aí não. Aí era contratação gigantesca. Meu Deus do céu, que baita acerto do Remo. Vai destruir aqui no Brasil. Cara, e a comparação ali, tinha o Andreas Pereira, jogava num time pequeno ali da Inglaterra, né? Nunca chegou a ser um craque lá na Inglaterra. O John Arias estava no último colocado da Premier League. O Gerson foi e voltou pro Zenit, realmente, né? E o Lingard foi ali um protagonista do Manchester United. Mas daí, né, mudou, não foi pro Remo, veio pro Corinthians. Agora não, agora ele é bagre, não joga nada, aposentado, pelo amor de Deus, é uma aposta. Contratação horrível do Corinthians. Moleque, só aí já dá pra ver que o Corinthians incomoda muita gente, mano. Que é isso, velho? E posso falar agora? Jesse Lingard vai deitar no Brasil, mano. Tem tudo pra dar certo aqui, tá? E outra coisa, veio de graça, mano. Ô, baita negócio do Corinthians, tá? Enfim, rapaziada, tem o pessoal comentando um pouco do Lingard no Corinthians. E, cara, eu acho... Enfim, rapaziada, tem o pessoal falando um pouco do Lingard no Corinthians, ele que já foi anunciado. E, cara, eu acho que ele é mais uma opção aí pro Dorival Júnior, vai agregar muito no elenco. E eu acho sim que ele pode surpreender aqui no futebol brasileiro. Ele que já jogou muito bem na Europa, teve um período muito bom na Europa, que chegou até a Copa do Mundo de 2018. E se ele conseguir retomar esse bom futebol dele, ele tem tudo até para se tornar titular do time do Corinthians. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!